Queridos irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o presbítero Tiago, da Assembleia de Deus em Jardim América, igreja presidida pelo pastor Hélio de Oliveira. E hoje nós estamos aqui para mais uma das nossas lições, a lição número 5, que vai trazer um tema bastante interessante: a missão de Israel no plano de Deus. Nós já tratamos de algumas lições, estamos num trimestre onde estamos abordando a história da salvação. Nós já falamos sobre o homem que caiu, o homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas que pecou. E Deus, como nunca é pego de surpresa, já tinha preparado um plano perfeito para resgatar esse homem. É isso que nós vamos ver a partir dessa lição. Antes da gente dar continuidade, é importante que a gente tenha em mente os objetivos dessa lição. Nós temos como objetivo aprender sobre o chamado de Deus a Abraão, qual foi o seu propósito nessa escolha. Nós também vamos compreender as etapas do tratamento de Deus com a nação de Israel ao longo da história. Então Deus tem um plano de salvação, Deus chama um homem e Deus, através de uma nação, tem o seu plano desenvolvido. Nós vamos também entender as bênçãos espirituais entregues à humanidade a partir dessa nação que o próprio Deus desenvolveu, o próprio Deus instituiu. Nossa mensagem central da nossa lição está na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 14, que diz assim: Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de Cristo Jesus aos não-judeus e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. Nossa leitura bíblica está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versos de número 2 ao versículo de número 7, que diz assim: E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e depois de que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão nesse lugar. Então, nós aprendemos, a partir desse texto, a partir dessa primeira introdução da nossa aula, que tudo começa com um chamado, com uma ordem direta de Deus: sai, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus deu uma ordem para Abraão e Abraão respondeu essa ordem. Então, exigiu de Abraão a renúncia. Abraão, ele estava vivendo em Ur dos Caldeus, a sua terra era Ur dos Caldeus, um lugar onde ele já estava familiarizado, um lugar onde ele já tinha a sua família, um lugar onde ele já tinha os seus projetos, os seus planos. E Abraão simplesmente obedeceu à voz de Deus, um ato de fé. E a gente aprende já nesse início da nossa lição que nós precisamos dizer sim ao chamado. Nós precisamos responder ao chamado de Deus com um sim e com uma atitude de fé. Abraão, ele, sem conhecer detalhes daquilo que Deus faria a partir daquela decisão, a partir dessa atitude em responder a esse chamado, Abraão, sem conhecer os detalhes, ele obedeceu a Deus. E eu pergunto a você está pronto para dizer sim para Jesus? Você está pronto a ouvir o chamado de Deus para a sua vida e atender e corresponder com esse chamado? Abraão decidiu, e é para nós um grande exemplo de fé. Não é à toa que Abraão é chamado de o pai da fé.
No livro de Hebreus, trata Abraão como o pai da fé, porque Abraão ouviu a voz de Deus e respondeu a esse chamado, e foi em direção àquilo que Deus havia pedido para ele. Se fosse você, se fosse eu, será que estaremos prontos para dizer sim para ele? Abraão não ficou apenas no ouvir o chamado, ele decidiu, ele foi. Uma decisão que mudaria totalmente os seus planos. Talvez você também já tenha planos. Você já sabe o que vai fazer no futuro, mas talvez Deus tenha outros planos. A Bíblia diz que os planos de Deus são mais altos. Mas não somente isso, os planos de Deus são melhores. Creia, o plano de Deus para a sua vida é melhor do que aquilo que você mesmo tem concebido, tem idealizado. Deus tem planos para a sua vida. Responda sempre sim ao chamado de Deus. Abraão, ele decidiu, ele partiu tudo, ele deixou todo o conforto de Ur dos Caldeus, todos os seus planos, e foi com aquilo que Deus tinha para a sua vida. Às vezes Deus vai fazer isso. Na verdade, todas as vezes que Deus tem um plano, tem um projeto para a nossa vida, esse projeto vai incluir a decisão de deixar algo. Nós vamos precisar abrir mão de alguma coisa para poder corresponder com o chamado que Deus tem para a nossa vida. Obedecer é o melhor a fazer. O lugar da bênção é o melhor lugar onde a gente pode estar. Se você quer ter paz na sua vida, escolha sempre estar no centro da vontade de Deus. Porque esse lugar talvez não seja o lugar mais confortável para se estar, mas é um lugar de paz. O melhor lugar para se estar, o melhor lugar para cumprimento das promessas que Deus tem para a sua vida é o lugar da obediência. Então, nós vemos também no segundo tópico da nossa lição que esse povo, ele começa a partir do chamado de Abraão, mas que esse povo também vai lá para o Egito. Por quê? Porque Deus, ele cumpre com a sua promessa. Deus cumpre com a sua promessa em Abraão, lhe dando um filho chamado Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac gera outros filhos, entre esses filhos, 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó carrega essa promessa. Jacó, ele tem 12 filhos, e desses 12 filhos levam o nome das tribos de Israel. Esse povo vai parar lá no Egito, por ocasião em que José vai estar lá, e vai acontecer uma grande fome em todo o mundo, e o povo hebreu vai buscar alimento nas terras do Egito. E ele entra na terra do Egito como um convidado. O faraó convida a família de José, a família de Jacó, para estar toda ela nas terras de Gósen, nas terras do Egito. E essa família ali se multiplica, essa família ali cresce nas terras do Egito. Esse povo parecendo uma ameaça para Faraó. Esse povo começa agora a sofrer castigos, porque Faraó, que estava agora governando as terras do Egito, era um Faraó que não conhecia a história de José. E esse Faraó começa a oprimir o povo hebreu. E esse povo hebreu não para de crescer, continua crescendo, mesmo com tanto aperto, com tanto açoite, com tanto castigo. Esse povo continua crescendo, porque Deus, ele continua com o seu propósito, com o seu projeto dessa nação. Por isso nós temos nesse tópico aqui, descrito na nossa lição, como um lugar onde esse povo se multiplica, as terras do Egito. E eles já eram milhões quando eles saíram das terras do Egito. Deus levanta Moisés. Moisés é o libertador desse povo e conduz esse povo a uma jornada que passaria pelo deserto. Esse povo sai das terras do Egito e vai passar pelo deserto. E o deserto é um lugar onde Deus vai falar com esse povo. O deserto é um lugar onde Deus vai revelar a sua lei. É onde Deus vai revelar a sua vontade. Esse povo que saiu das terras do Egito com as suas manias, com as suas práticas, agora precisava se tornar uma nação. E Deus usa o deserto para purificar esse povo. E assim muitas vezes na nossa vida. Deus utiliza do deserto para extrair de nós, para retirar de nós aquilo que está demais. E Ele usa o deserto para nos purificar. Talvez você esteja passando por um deserto. E eu quero te animar nessa tarde, nessa manhã, não sei que hora você vai estar ouvindo essa aula, vendo essa aula, mas eu quero te animar a entender
entender que Deus ele tem um propósito de purificar você, de torná-lo mais santo, mais perto dele, a partir desse deserto que você está vivendo. Nosso segundo tópico dessa lição é uma continuidade dessa história, é o estabelecimento de Israel enquanto nação. Esse povo que saiu das terras do Egito e caminhou pelo deserto, onde foi purificado por Deus, agora, enfim, goza, desfruta da promessa que Deus havia feito. Esse povo entra na terra prometida, na terra de Canaã, e ali eles podiam cuidar do seu gado, ali eles podiam se deliciar com aquilo que tinha nessa terra. Esse povo chegou a um lugar de descanso. E assim também é aquilo que a gente tem esperado da parte de Deus. A Bíblia diz assim que resta ainda um repouso para nós. Ainda resta um repouso. Esse povo, ele chegou à terra prometida, Deus o resgatou do Egito, que para nós representa o mundo, né? Quando Deus nos resgatou do mundo. E aí esse povo experimentou um deserto, que é um símbolo dos processos que Deus utiliza para nos purificar. Todos nós passamos por processos. E esse povo depois alcança a promessa. Você também vai alcançar a promessa. Você também vai chegar no lugar que Deus tem preparado para você. Essa é a nossa esperança. Essa nação é instituída enquanto nação quando ela entra na terra prometida e ela desfruta ali do cumprimento da promessa. O que a gente aprende até aqui? Nós aprendemos que Deus ele cumpre com as suas promessas. Deus ele é fiel. Então, se Deus ele te prometeu algo, basta você permanecer debaixo da vontade dele, porque as suas promessas não caem por terra. Tudo aquilo que Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Agora, existem promessas que são condicionais e existem promessas que são incondicionais. Promessas incondicionais, Deus virá e vai arrebatar a sua igreja. Esse é um exemplo de uma promessa incondicional. Seja você participante dessa igreja ou não, Deus vai virá, Cristo virá e arrebatará a sua igreja. Promessas condicionais, o seu chamado, aquilo que Deus tem colocado no teu coração, as promessas de Deus para a sua vida, se você permanecer fiel, elas vão se cumprir. Isso são promessas condicionais que Deus trabalha juntamente conosco para que essas promessas se cumprem. Então Deus ele é fiel. Nós aprendemos até aqui que Deus é fiel. Nós podemos desfrutar da sua fidelidade. Nosso tópico aqui diz bênçãos para o mundo. Diz que Deus, a aliança de Deus, mostrando a sua fidelidade. Deus ele é um Deus de pacto. Deus ele é um Deus de aliança. Ele fez uma aliança com Abraão e os seus descendentes, dando a ele, expressando para esse povo a sua vontade, realizando ali maravilhas no meio daquele povo, e é um Deus que cumpriu com a sua promessa. Então, nós vemos que Deus ele foi fiel no cumprimento da sua promessa, e Deus ainda tem uma promessa para nós, que é a pessoa de Cristo, que se cumpre na pessoa de Cristo. Nós vimos que da descendência dessa nação, uma nação tão pequena, é que Deus escolheu para o advento do Messias, para a aparição do Messias. Foi do povo hebreu, da linhagem de Abraão e de Davi, que nasceu o Redentor, que nasceu o Salvador da humanidade. Muitas vezes a gente não entende os planos de Deus, né? Israel, um lugar tão pequeno, um lugar que talvez seja menor do que muitos dos estados brasileiros, sem dúvida, menor do que muitos dos estados brasileiros. É um lugar da onde viria a bênção, é um lugar da onde viria a salvação, através da pessoa de Cristo Jesus, que veio da linhagem de Abraão e de Davi. E nessa perspectiva, nós temos também o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra são convidadas, estão sendo objetos da salvação. Então, a conclusão da nossa aula diz o seguinte: Israel foi escolhido para ser canal da revelação divina e trazer o Messias ao mundo, assim como eles. Cada um de nós é chamado para cumprir o propósito especial no plano perfeito de Deus. Deus tem um plano com a nação de Israel, mas Deus também tem um plano com a sua vida, com a minha vida. E todos nós precisamos estar
dispostos a dizer sim ao seu chamado, a estar disposto a abrir mão de muitas coisas, talvez, da nossa vida, para cumprimento dos propósitos que Deus tem para nós. Espero que essa aula tenha sido uma bênção para você. E se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, que a gente vai ter o prazer de estar respondendo.